Olá, como você está? Como têm sido os seus dias? Como têm sido os seus contextos, sejam eles familiares, profissionais, ministeriais? Eu tenho pensado, ao mexer nas plantas aqui em casa, sobre o vigor, o viço da planta, quando eu olho a planta verdinha, as folhas verdinhas, aquelas plantas que florescem. Eu tenho observado cada uma delas, observado aquela que estava sempre bonita, de repente ela começou a não ter as folhas tão vivas como eram, ou está demorando para florir. Eu sei que tudo tem seu tempo, né? Inclusive o momento para desabrochar uma linda flor, ou dar o fruto, ou o tempo de ficar só as folhas, ou até os galhos um pouquinho mais vazios. Eu sei que a planta tem o seu momento, assim como nós. E quando eu olho, e olhei particularmente esses dias para as minhas plantas, eu observei algumas ervas daninhas, mato. Observei aquelas plantinhas que foram crescendo ao redor da planta propriamente dita, aquela que eu plantei, aquela que eu semeei. Observei que tem aquelas ervas daninhas, que são aquelas que se aproveitam da terra, do adubo que eu coloquei na terra, roubam energia, vitamina da planta que eu plantei. E eu, olhando para essas coisas, eu lembrei de você, eu lembrei de mim mesma, da nossa vida, o quanto pessoas que estão ao nosso redor minam a nossa energia, minam a nossa força com palavras, com atitudes, ou ao não dizer nenhuma palavra, ou ao não fazer nada quando se é necessário fazer alguma coisa. Pessoas que nos desanimam, que nos colocam para baixo, que nunca nos estimulam a ter atitudes, realizar algo que possa fazer bem para nós, para nossa casa, ou vem com dicas que não soam muito bem. Ou se nós não somos essas pessoas que parece que dão sempre o contra na ideia do outro, tem sempre uma palavra ruim, negativa, desmotivadora. É necessário que tenhamos cuidado com essas coisas, tanto de aquilo que ouvimos quanto aquilo que falamos. Se não somos essas ervas daninhas, ou se nós não temos convivido com pessoas que, quando pedimos alguma opinião, quando está conosco num contexto, vai meio que se desviando do que diz a palavra de Deus. Olha como é importante conhecermos as Escrituras, porque nós temos amigos, nós temos pessoas que convivem conosco, nem todas são, podemos dizer que são amigos, amigas, mas companheiros de trabalho, de escola, de universidade, de cursos, de caminhada, até de pessoas que frequentam a mesma igreja que nós e que muitas vezes têm essa postura de sempre dar o contra, de sempre nos desanimar diante de uma ideia. A palavra de Deus nos diz, entre tantos textos sobre essas coisas, Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 16, o versículo 17, é uma das admoestações de Paulo. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Ele continua aqui a falar, mas aqui eu estou até pegando esse trechinho, porque se essas pessoas que muitas vezes vêm dar o contra, vêm ter uma postura que está mais para atrapalhar do que para ajudar, se essas pessoas não são aquelas que causam sempre alguma confusão, uma divisão, aquela que sempre
deixa todo mundo em alerta. Querido, querida, ervas daninhas, pessoas que estão ao nosso redor minando a nossa força, tirando a nossa vontade de andar para frente. Às vezes um curso que a gente quer fazer, alguma coisa que a gente anseia, aquela palavra contrária não é uma palavra de querer nos ajudar, nos orientar, de repente trazer uma outra sugestão, que realmente é aquela que Deus tem para nós. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é aquela que vem sempre para desanimar, para nos brecar, para nos paralisar, minar. Erva daninha faz isso. Ela é indesejada. Ela não é bem-vinda. Quem não tem uma boa palavra, quem não tem no coração, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. A gente precisa prestar atenção nisso. Tanto daquilo que nós falamos, que nós intencionamos para com o outro, como o inverso também. Para que nós sejamos abençoados e abençoadores. Vamos falar com o Senhor sobre isso? Deus querido, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a sermos pessoas abençoadoras, que o Teu Espírito Santo nos inspire a falar da Tua parte, com ideias, com situações que venham para acrescentar à vida daquele que estiver conosco, com atitudes, com palavras, ideias, com textos que de verdade só podem vir da tua parte. Não permita que sejamos o contrário na vida de ninguém. Também não permita que sejamos iludidos, enganados, ludibriados, que o inimigo se utilize de pessoas para fazer isso conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajude a vigiar, nos ajude a sermos pessoas saudáveis, a ponto de transmitir vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Que Deus te dê um dia bastante produtivo, abençoado. Que você seja abençoador, abençoadora.